Oi, amoras! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao canal. Eu tenho tentado aqui trazer algumas reflexões sobre a construção de uma vida profissional com sentido, trazendo um pouquinho da minha experiência e algumas reflexões também que eu tenho feito para a minha própria vida e a minha trajetória profissional. Hoje eu decidi trazer uma temática que inclusive não é tão bem vista, né? Assim, por muitos profissionais da nutrição, mas que eu acredito que é muito necessário e muito importante e é algo que nos diferencia, né, dos outros profissionais, dos outros atores da sociedade, né? Então, quando eu escolhi a nutrição, né, eu acho que a maioria das pessoas escolhe uma profissão, mas não sabe, né, exatamente onde está ali se metendo, né? A gente escolhe muito por aquilo que faz os nossos olhos brilharem, né? Então eu lembro que eu escolhi a nutrição porque eu queria cuidar das pessoas através da alimentação, né? Mas aí, ao longo da minha trajetória, né, eu fui vendo que a nutrição é uma profissão extremamente séria, né, em que inclusive, né, temos diversos elementos legais que precisamos conhecer e também seguir, né? Eu fiz aqui um roteirinho para poder trazer para vocês algumas reflexões nesse sentido, né? Então, eu pensei em começar trazendo para vocês assim, como é que eu escolhi a nutrição especificamente, né? Desde criança, eu sempre pensei em fazer medicina, né? Eu acho que é a profissão que, quando a gente tem uma tendência a ir para o lado da saúde, né, é a que é mais conhecida, né? Era, né? Pelo menos na época. E desde criança eu sempre falei que eu ia fazer medicina, medicina, medicina. E aí eu lembro que no ensino médio eu mudei essa ideia, né, de fazer medicina. Por quê? Na época, né, eu via ainda a medicina como a profissão que cuidava das pessoas doentes, né? Hoje eu sei que a medicina ela é muito mais do que isso, né, gente? Ela também está na promoção da saúde, na prevenção das doenças, mas na época, né, eu não tinha essa visão tão ampliada e eu via muitos programas falando sobre, né, ali os benefícios da alimentação para a saúde, né? Especificamente tinha um programa no final da noite de sexta-feira que trazia, né, assim, sempre uma reportagem bem completa sobre a alimentação, né, de diferentes grupos, né, ao redor do mundo, né, e como essas populações tinham uma boa saúde devido à alimentação. Então, ali eu percebi que a alimentação era algo que impedia das pessoas ficarem doentes. Então, eu meio que tive um insight, né? Então, eu não quero cuidar de pessoas doentes. Eu quero cuidar de pessoas para que elas não fiquem doentes. Então, foi esse raciocínio que me fez encontrar a nutrição, né? Então, a profissão que me permite trabalhar com alimentação é a nutrição. E aí eu escolhi fazer nutrição. Entrei na nutrição, gente, e assim, né? Assim, tudo o que eu faço, né? O que eu me proponho a fazer, eu faço com muito encantamento. Nova, né? Entrei na faculdade com 17 anos. A primeira da família, né? Entrar na faculdade, assim. Uma universidade federal, então, tipo assim, tinha todo um contexto também, mas eu estava muito feliz por estar cursando a nutrição, né? Por estar cursando aquilo que eu tinha escolhido, né? Ter tido essa oportunidade. E a universidade é um mundo, né? Então eu lembro que todos os semestres para mim eram semestres especiais e eu tive a oportunidade ao longo desse processo também estar acompanhada de meninas, né, que são as minhas amigas até hoje, que também tinham esse encantamento pela nutrição, né? Então esse é o primeiro ponto assim que eu trago, sabe? E
esse encantamento eu estava muito mais focada ali, né, no conhecimento. Então a gente estudava muito, gente, muito mesmo. Para fazer nutrição precisa estudar muito, tá? Então a gente estudava bastante. E o que acontece? Ainda não tinha uma dimensão da seriedade daquilo, né? Então a gente escolhe, né, geralmente, a profissão muito cedo, né, na adolescência. Eu tive a oportunidade de ter essa experiência, né? Sei que não é uma oportunidade geral. E a gente escolher a profissão, cursar a profissão ainda muito jovem, né? Ter todo esse encantamento e só começar a entrar em contato com a seriedade da coisa, né, no meio do caminho. E aí tem um aspecto que ajuda muito nesse processo, né? Eu fiz a universidade pública e o movimento estudantil era muito forte, né? Então eu entro no movimento estudantil, né, da minha universidade, do meu curso, e já ali a gente começa a entrar em pautas mais sérias, né? Então a gente está falando das condições, né, de formação, das condições, né, para o nosso estudo, né, enquanto estudantes, né, dos nossos direitos enquanto estudante. Só que aí também a gente começou a entrar em contato com um órgão, né, que é o conselho profissional, né? Então foi ali que eu conheci o conselho de nutrição, né, o conselho profissional de nutrição, a sua existência, que eu nem sabia, porque o conselho tinha essa proposta, né, de se aproximar, né, dos estudantes, até mesmo para poder trabalhar ainda durante a formação as questões, né, éticas, né, e legais da profissão, para quando esses estudantes, né, se tornarem profissionais, já entrarem na sociedade, né, de forma consciente dos seus direitos e deveres, né? Então, é aí que eu vou conhecer a existência do Código de Ética, por exemplo, que eu também não sabia, mas a partir dessa aproximação é que eu fui conhecer, né, e conhecer o Conselho Profissional, que tem um Conselho Federal de Nutrição e tem um Conselho Regional, né? Então, a gente tinha essa aproximação com o Conselho da nossa região daqui, né? Então, e aí a gente vai começando a entender a seriedade da coisa, né? Então a gente tem leis que regem a nossa profissão, então eu vou ter a noção de que a nossa profissão é uma profissão regulamentada. Gente, então, regulamentada tem uma lei que rege a nossa profissão, né? E aqui, para vocês, eu trouxe até a lei 8.234 de 1991, que é a lei que traz as ações privativas do profissional nutricionista. Então, nessa lei tem as ações que só a gente, né, que é a profissão, você que é estudante, você que quer entrar na nutrição, só você pode fazer, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos do que tem nessa lei, né, para vocês conhecerem um pouquinho, mas eu super indico que quem tem interesse na área, ou quem está atuando na área, conheça essa lei, tá? E isso é muito importante, eu vou trazer também mais para frente o porquê. Então, por exemplo, são atividades privativas dos nutricionistas: direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em nutrição, planejamento, organização, avaliação de serviços de alimentação e nutrição, auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética, assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas, né? Então aqui eu trouxe apenas alguns exemplos para a gente conhecer as ações privativas, né? E assim, é muito impactante a gente perceber, para mim isso foi para mim, né? Assim, tá, eu estou numa profissão que tem legalidade, né? Que tem ali, eu preciso seguir a lei também, né? Que aí temos o nosso código de ética, né? E também essa
possibilidade de estarmos em uma profissão regulamentada, é muito interessante porque, sabendo quais são as ações privativas, né, que são nossas, né, a gente também tem como denunciar, a gente também tem como dizer, olhe, isso para os órgãos, né, de fiscalização. Nesse lugar, nesse espaço, está acontecendo isso, isso e isso contra, né, a lei, né? Então a gente também está respaldado legalmente, né? Então a gente tem muitas regras que devemos seguir, né? Mas a gente também tem direitos, mas também nós temos deveres, né? Eu acho que essa é a parte que muitos e muitos colegas, né? E quem tem interesse em entrar na nutrição precisa entender, né? A gente é uma profissão regulamentada pela sociedade, então a gente tem uma lei que rege a nossa profissão. Nós temos direitos, sim, enquanto profissionais, mas também nós temos muitos deveres, e que esses deveres são simples e puramente para a gente fazer um bom trabalho na sociedade, né? Entregar um bom trabalho para a sociedade, proteger a sociedade, né? E promover a saúde da sociedade, né? E não ao contrário, tá bom? E aí, é muito interessante essa questão do código de ética, né? Que muitas pessoas não entendem a importância, muitas pessoas reclamam do código de ética, ou acham, né, que o código de ética limita a atuação enquanto profissional, né? No entanto, assim, o código de ética ele vai justamente definir qual deve ser a nossa conduta profissional, né? Vai proteger a sociedade, ou seja, como eu disse, né? Vai dizer ali quais são os deveres e os direitos que nós temos, sempre visando a proteção da sociedade. Então, o código de ética, além de proteger a gente, né, assim como a lei também, né, que rege e que mostra que nós temos ações privativas e que nos respalda legalmente, né, também vai proteger a sociedade. Então, o código de ética vai dizer o que a gente não deve fazer, né, justamente visando essa proteção, né? Então, é algo mais coletivo, né? Sai mais do individual e chega mais para o coletivo. E o código de ética também, ele vai diferenciar justamente a nossa atuação das atuações outras que existem na sociedade, de outros atores que não têm o embasamento técnico-científico que apenas nós temos, né? Apenas nós temos o embasamento técnico-científico da nutrição e dietética. Eu acho que o código de ética a gente precisa pegar e se respaldar justamente nesse aspecto também. E aqui, gente, eu tenho ele impresso, né? O Código de Ética e Conduta do Nutricionista. E aqui, logo no início, né, a gente tem que o nutricionista, né, é o profissional que possui direitos e deveres, né, para o desenvolvimento de práticas inerentes à sua habilitação técnica, que se manifesta como uma ação social em favor da saúde e da segurança alimentar e nutricional. Então, o código ele traz uma série de princípios que nós devemos seguir e tem diversos capítulos, né, sobre as nossas responsabilidades profissionais, as nossas relações interpessoais, né, tanto entre colegas quanto entre nós, né, e funcionários. Tem aqui sobre nossas condutas, nossas práticas profissionais, como deve ser a nossa atuação nos meios de comunicação, sobre a nossa formação profissional, sobre a nossa atuação em pesquisa, né? Eu sou pesquisadora, então isso aqui é importantíssimo para mim. Sobre as infrações e penalidades que nós estamos sujeitos a sofrer caso a gente viole algum artigo do Código de Ética. Sim, nós podemos, né, ser denunciados, né, caso a gente esteja violando algum princípio, né, e algum artigo do Código de Ética, né? Então, assim, ele está disponível na internet e eu sugiro que
todas as pessoas, né? Mesmo que ainda não entrou na nutrição, mas tem vontade de entrar, né? Estudante, profissionais que ainda não estão tão familiarizados, que se aproprie, né, do código de ética, porque eu mesma, eu trouxe no vídeo anterior, né, assim, o meu embate interno, né, sobre a minha atuação na nutrição, na pesquisa, na clínica, mas mesmo eu estando na pesquisa, eu sempre estive muito embasada pelo código de ética, né, e sempre tive, assim, um apreço muito importante por esse documento, né, para me guiar mesmo em relação à minha atuação profissional, né? Então eu tomei isso aqui como o meu guia mesmo de atuação profissional, que eu acho que é o que todos e todas nós devemos fazer de fato, sabe? E isso, gente, é muito interessante porque a gente está vivendo num mundo em que a nutrição ela tá sendo muito vista, né? Tem muitos profissionais, né, mostrando o seu trabalho, mas a gente também está vivendo em um momento em que está tem toda uma gama de atores, né? E as redes sociais é um exemplo disso, né? Trazendo a alimentação, a nutrição, de uma forma que acaba até mesmo colocando a sociedade em risco, né? E aí o que acontece, né? A nossa atuação em nutrição, sendo guiada, né, pelo código de ética, né, que nos traz aí um respaldo, né, coletivo de como deve ser a nossa atuação, sempre em prol, né, da proteção da sociedade, ele valoriza muito a nossa formação técnica e científica, né? E eu acho que a gente também tem que valorizar muito a nossa formação técnica e científica para não entrar nos modismos que estão acontecendo o tempo inteiro relacionado à alimentação e nutrição, porque se guiar pelos modismos, para mim, só desvaloriza a nossa profissão, né? Então, a gente se fixar enquanto profissionais técnicos científicos, né, assim, e não se submeter, né, a entrar em modismo para poder conseguir cliente, né? Enfim, não é favorável à própria categoria, entende? A gente fica à mercê dos modismos, né? E a descredibilização da nossa própria atuação. Então, acho que esse é um ponto interessante que eu vejo como um positivo de termos, né, uma profissão regulamentada e de termos também esse código de ética guiando a nossa profissão. Então, assim, não vamos atuar, né, em relação a modismo, né? Eu sou da área científica, né, e sei que o tempo todo tem estudos, né, que saem sobre nutrição, sobre nutrientes, né, assim, sobre alimentação, mas eu tento ter uma visão mais crítica em relação a esses estudos, né, e não uma ideia de que saiu um estudo, né, e que esse estudo é válido, né, inclusive para nossa própria população, né, porque pode ser um estudo que é feito em outro país, inclusive. Mas tem uma visão crítica, né, de que existe uma indústria da mídia, né, uma indústria da moda, né, uma indústria da estética, né, uma indústria alimentícia, que tem um interesse que a gente venha a entrar nos modismos, né, e que a gente venha a moldar sempre ali a nossa atuação em favor dessas indústrias, né? Mas enquanto profissionais de saúde, né, eu acho que temos que ser mais críticos e nos distanciarmos mais dessa ideia, né, dos modismos e nos valorizarmos mais, sabe? Valorizar mais a nossa formação técnico-científica para mostrar de fato o diferencial, né, o da nutrição para a sociedade, né, para a promoção de fato da saúde. Então, assim, gente, para pensar, né, assim, eu acho que a nutrição ela é incrível, né, linda, eu amo de fato a nutrição. Escolhi por um encantamento inicial, né, por uma decisão inicial de cuidar das pessoas antes delas adoecerem, mas não imaginava, né, que tinha toda essa legalidade por trás da nutrição, mas que exige, sim, que a gente faça uma atuação muito ética,
né, e muito consciente, de forma crítica também, né, e aí por isso a gente precisa conhecer de fato o código de ética, as leis que regem a nossa profissão, né, e seguir, na verdade, sempre em busca da gente valorizar e abrir mais espaços para a gente, né? Então, qualquer pessoa pode falar de alimentação e nutrição, mas o conhecimento técnico científico da nutrição é nosso, né? De quem fez a graduação, de quem se especializou, né? Então, acho que era mais ou menos esse raciocínio que eu queria trazer para vocês, até mesmo por um incômodo, né, assim, de observação mesmo da realidade da nossa profissão hoje. Então, assim, e vocês, né? Não sei se vocês já leram o Código de Ética, né? Comenta aqui para mim. Se não leram ainda, eu super indico, né? E também, se escolher a nutrição, né? Quais foram as surpresas que vocês tiveram ao escolher a nutrição, né? Depois que entraram, né? Uma das minhas surpresas foi justamente essa, né? Mas vem muito da nossa ingenuidade, né? Assim, de escolher a profissão e não entender que a gente faz parte de uma sociedade, né? Que tem uma estrutura legal, né? E que a gente precisa seguir essa estrutura legal e não simplesmente fazer o que nós achamos, né? Que é o melhor para os nossos pacientes, né? Para o que a gente faz, mas sim seguindo a legalidade. Então é isso, gente. Eu trouxe assim esses elementos, essas reflexões. Espero que seja útil para alguma coisa, né? Mas eu super indico que façam esse movimento, mesmo que se você ainda nem entrou no curso, mas tem vontade de entrar. E a gente só tem a ganhar, né? Valorizando essa regulamentação que a nossa profissão tem, que nos protege, né? E que protege também a sociedade de uma atuação prejudicial. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam também. A gente se vê nos próximos vídeos. Eu novamente trazendo reflexões sobre a profissão da nutrição, que é o meu xodó, mas também trazendo elementos, né, assim, sobre a gente começar a refletir sobre algumas questões críticas da nossa vida profissional, né? Porque eu acho que essa questão da regulamentação não é só da nutrição, né? É de outras profissões também e que também, né, tem código de ética, tem leis que precisam ser seguidas pelos profissionais para a atuação na sociedade. É isso.